Boa tarde, mundo, boa tarde, Brasil. Salve, salve, nação crespa, cacheada, alisada e trançada desse Instagram. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso desafio 20L Heavy Cachos. Esse desafio que tem um propósito, projeto, a ideia central de te ajudar a cuidar do seu cabelo crespo e cacheado aí na sua casa, tendo os mesmos resultados, os resultados melhores do que nós temos aqui, né, aí na sua casa. E sim, é possível você fazer isso. Hoje a gente sabe que é possível a gente cuidar do nosso cabelo crespo e cacheado sem química, com o resultado de salão. Então esse é o propósito, esse é o projeto do desafio 20L Heavy Cachos. São 20 lives, sempre às 16 horas, às 4 horas da tarde. E nós desenvolvemos esse projeto, né? Eu e a Heavy Cachos e eu, essa parceria, com um propósito de ajudar vocês, porque nós recebemos muitas solicitações, muitos questionamentos de meninas dizendo que não consegue cuidar do seu cabelo, que tem dúvida sobre qual é o seu tipo de cacho, qual é o melhor produto, como aplicar, como passar pela transição, quais as dificuldades durante a transição. E para isso nós selecionamos as perguntas que são mais frequentes, que são mais recorrentes, né? Às vezes elas vêm formuladas de uma forma diferente, mas a intenção é saber a mesma coisa. E nós montamos essas lives, então a gente tem esse encontro marcado. E como nós estamos num período de quarentena, a gente conseguiu realmente colocar esse projeto em prática, porque é um momento que vocês estão em casa, é um momento que vocês conseguem se organizar com as outras atividades, é 1 hora só por dia, a live fica salva, quem não consegue assistir no momento, não pode estar presente no momento, consegue assistir depois, porque ela fica 24 horas salva. Então, o nosso tema de hoje é como ter um cacho perfeito. É possível ter um cacho perfeito? E para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliane Padilha, sou cabeleireira, tenho 22 anos de profissão e há 6 anos eu estudo e trabalho exclusivamente com cabelos crespos, cacheados e meninas em transição. Atendo crianças também, atendo alguns meninos. Tem alguns clientes masculinos que estão deixando seus cabelos crescerem, estão usando seus cabelos naturais, mas a maior parte do meu público são meninas, né, em diferentes faixas etárias, algumas com cabelo natural, algumas com cabelo em transição, algumas entrando em transição. Como eu tenho 6 anos já atuando, eu já acompanhei muitas meninas em transição, já tem muita cacheada brilhando pela vida com seu cabelo natural, tem umas que a gente está acompanhando, outras já vieram com o cabelo natural. E nós estamos aí nessa jornada. Então, esse é o objetivo do desafio 20L Heavy Cachos. E eu quero pedir para você convidar uma amiga, uma parente, uma vizinha, uma colega, que você sabe que está em transição, que tem dificuldade em cuidar do seu cabelo, para estar com a gente todos os dias aqui, tá? Printa a tela aí e manda para ela o Instagram da Heavy Cachos, né? E eu quero pedir para vocês também printarem a tela ao longo da nossa conversa e vocês postem lá e depois marquem a gente para a gente repostar. Isso é muito importante para nós, é uma forma de divulgar o nosso trabalho e de alcançar mais meninas, né, nesse momento, já que a gente está todo mundo em casa, né, ou a grande maioria das pessoas estão em casa. Nesse horário a gente consegue estar junto, a gente consegue fazer um acompanhamento bem direcionado, bem exclusivo para vocês. Então vamos iniciar nossa conversa. Um dos questionamentos assim, né, que as meninas mais têm quando elas entram em transição, quando elas vão entrar em transição ou quando elas concluem a transição: o meu cacho não é perfeito, o meu cabelo não é perfeito, como que eu vou ter um cacho perfeito? E eu preciso te fazer uma pergunta para você nesta tarde. Qual é a sua de onde vem a sua convicção de cacho perfeito? De onde vem a sua ideia de cacho perfeito? Aonde que você formou na sua cabeça o que é um cacho perfeito? Quando nós saímos da transição, quando nós viemos do alisamento, tem 2 situações. Tem meninas que alisaram seus cabelos porque quiseram, porque, como é o meu caso, né, não tinha nenhum problema de aceitação, quis mudar. Tem meninas que não conhecem o seu cabelo. Eu tenho clientes, mulheres maduras já na faixa dos seus 45, 50 anos que estão conhecendo seus cabelos agora. Passaram a vida toda com alisamento, uma parte da infância de cabelo preso,
depois veio o ferro, depois veio a guanidina, depois vieram outros alisamentos, e agora que elas estão conhecendo seus cabelos. E assim, tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que te tira da zona de conforto, tudo que tem a possibilidade de te tirar totalmente da segurança, te traz medo. E quando a gente vem do alisamento, a gente vem com uma ideia fixa, formada, né, daquilo que a gente conhece durante muito tempo. Então eu não sei exatamente quanto tempo você usou seu cabelo liso, ou quanto tempo você está usando seu cabelo alisado, você que está em transição ou pretende entrar em transição, mas o que eu quero te dizer é que a ideia que você tem, que foi formada em você, ela não é sua, ela veio de alguma experiência que você teve, ela veio de algo que você ouviu, né? Você não nasceu com a ideia formada de que o seu cabelo é feio, você não nasceu com a ideia formada de que você precisa ter um cacho totalmente em formato de mola para o seu cabelo ser bonito, você não nasceu com a ideia de que o seu cabelo não pode ter um fio fora do lugar. Então eu preciso que você olhe para dentro de você, faça esse exercício e tente lembrar da onde que nasceu essa ideia em você, porque todas as ideias que nós temos, elas são plantadas em nós de alguma experiência que nós vivemos. Tem um filósofo, deixa eu até ver o nome dele aqui, porque eu sou péssima para gravar nomes. John Locke, ele é um filósofo britânico e ele estuda o comportamento humano, né? E ele desenvolveu uma linha de pensamento, a tese que ele defende, que são experiências que fornecem ideias, e essas ideias são percebidas pelos sentidos. Então toda experiência que nós temos ao longo da nossa vida, elas formam ideias em nós, e essas ideias, elas estão ligadas diretamente aos nossos sentidos. Então quando você era criança, né? E se você tem filho, se você tem filha, se você tem criança na sua família, se você convive com criança, você vai entender o que eu vou te dizer agora. A criança, ela não tem percepção de beleza, a criança não tem percepção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que tá bonito, do que tá feio. Isso é plantado nela pelo meio que ela vive. Então a criança, ela acorda de manhã descabelada, ela desce da cama e vai pra vida, ela vai brincar. Ela não está preocupada em ter que ir tomar um banho, fazer uma maquiagem, pentear o cabelo. Ela vai curtir a rotina dela, né? E conforme as coisas vão sendo plantadas nela, conforme as coisas vão sendo apresentadas para ela, ela vai criando percepções, ela vai criando ideias daquilo. E talvez você ouviu na sua infância, na sua adolescência, que o seu cabelo não era bom, que o seu cabelo não era bonito, que o seu cabelo era duro, que o seu cabelo era sem forma, que o seu cabelo não tinha jeito. E de tanto você ouvir isso ficou marcado na sua mente. E a psicologia, ela explica isso, né? Até se nós tivermos alguma psicóloga aí e eu estiver falando errado, você me corrija, tá? Mas eu sei que tem uma linha da psicologia que fala que quando você repete uma atividade, quando você faz algo por 21 vezes consecutivas ou por 21 dias consecutivos, isso se torna um hábito. Então, se você passou mais do que 21 dias, mais do que 21 vezes ouvindo que seu cabelo não era bom, que seu cabelo não era bonito, que o seu cabelo não tinha forma, que o seu cabelo era estranho, isso ficou dentro de você, isso ficou no seu subconsciente. A neurociência, ela explica que o nosso cérebro, para nos proteger, ele faz com que a gente esqueça algumas coisas, ele lança no subconsciente, né, pensamentos, lembranças, situações que vão te trazer alguma situação de desconforto e vão te desencadear alguma reação externa no seu organismo. Então tudo aquilo que a gente ouve na nossa infância, na nossa adolescência, todas as experiências que a gente tem, faz com que a gente crie as ideias que a gente tem hoje, né? E todas as ideias, elas são percebidas pelos nossos sentidos, né? E as fontes de ideia, elas são só duas: sensação e reflexão. Então quando você tem uma sensação de lembrança de algo que você viveu, isso vai despertar em você um tipo de sentimento. Por exemplo, quando eu era adolescente, meu irmão do meio, eu tenho 2 irmãos, meu irmão do meio fazia parte de um grupo de escoteiros. E esse grupo de escoteiros, eles faziam várias viagens assim, bem cheias de aventuras. E teve um final de semana que eles foram conhecer uma gruta, né, que tinha uma cachoeira. E aí você entrava, tinha uma entrada por essa gruta, que você passava por dentro de um rio, tinha umas salas, tinha umas estalactites, e eu fui junto. Ele me convidou para ir e eu fui toda animada, porque eu gosto muito de
estar em contato com a natureza. E eu fui para essa viagem, foi muito legal, a experiência foi muito bacana, e a gente atravessava essa gruta toda e a gente saía em cima da cachoeira. E quando a gente saía em cima da cachoeira, tinha um caminho de pedra e a água corria pelo meio, né? Então tinham pedras do lado e a água corria pelo meio, e ficava um guia de cada lado. E teve um momento, né, de atravessar, eu fiquei um pouco com medo, porque eu não sabia nadar, na verdade eu não sei nadar ainda, mas eu fiquei um pouco com medo, né, de atravessar, só que eu confiei nos guias e fui. Um deles se distraiu olhando para o lado para conversar com alguém e não segurou meu braço. Nessa, eu escorreguei, afundei e caí num buraco que tinha. Eles estavam justamente no caminho para poder nos atravessar, porque tinha um buraco ali. Então eu afundei, não senti o chão, eu parei, a água veio na altura assim, acima do meu peito. E eu tive a sensação que eu ia morrer, eu fiquei em desespero, né? Eles me puxaram, foi tudo muito rápido, só que aquilo causou um trauma muito grande em mim. Então toda vez que eu lembro, toda vez que eu vou, toda vez que eu penso em ir à praia ou à cachoeira, eu travo, eu tenho medo. Se eu tiver que passar por um rio, eu tenho medo, porque a lembrança que eu tenho, o que ficou na minha mente da experiência com um rio e com uma cachoeira, foi que eu quase morri, foi que eu caí no buraco. Então eu não ando em lugares de água escura, eu não entro em lugar de água que tenha correnteza, porque é a experiência que eu tive. Então talvez você viveu isso na sua infância, na sua adolescência, de que seu cabelo não era bonito, que seu cabelo não era legal, que seu cacho não era bacana, e você ficou com isso na sua mente. Então essa ideia dentro de você precisa ser desconstruída, porque não existe cacho perfeito. O cacho perfeito é aquele que você carrega, é aquele que nasceu na sua cabeça, é aquele que está em você, é aquele que quando você olha no espelho faz você se sentir única, especial, assim como você tem a sua identidade, assim como você tem a sua digital, né? Tem empresas hoje, tem lugares hoje que nós vamos, algumas clínicas médicas até, que quando você vai, você tem que colocar a sua digital para você entrar, né? Para realmente dizer que é você que está ali. Então, assim como a sua digital é única, o seu cabelo é único, ele é a sua essência. Ele você não deve se comparar a outra pessoa, né? É muito legal você ter referência, assim, tem meninas que perguntam, né? Ah, eu quero o cabelo de fulana, será que o meu cabelo vai ficar igual da menina X, porque eu gosto do cabelo dela? É muito bacana você ter referência, assim, principalmente referências de meninas que já venceram a transição, né? Eu tenho uma filosofia de vida que eu gosto de andar com pessoas que estão num patamar acima do meu em todas as áreas, porque é com elas que eu vou aprender. Se eu andar com pessoas que estão no mesmo patamar que eu, a gente vai quebrar a cara junto e a gente vai demorar para crescer. Se eu andar com pessoas que estão num patamar abaixo que o meu e eu começar a crescer, elas não vão se sentir confortáveis com isso, elas vão querer me levar para o patamar delas, né? A minha filosofia de vida há muitos anos é essa. Eu gosto de me relacionar com pessoas que estão acima de mim, que têm mais experiência do que eu em todas as áreas, que viveram experiências mais fortes do que eu em todos os sentidos, porque é nelas que eu vou me espelhar, né? Eu sei qual é o caminho que elas estão seguindo e eu vou buscar orientações nelas. Então, quando a gente entra em transição, quando a gente, né, resolve entrar em transição, a gente precisa desconstruir algumas coisas, até porque a transição ela traz isso, né? Ela coloca pra fora aquilo que você está sentindo dentro de você. Eu preciso te dizer que você não entrou em transição porque você foi influenciada por alguém que você achou legal. E isso foi só uma chave que virou na sua mente, mas dentro de você já existia esse desejo de mudança, já existia esse desejo de transformação. E é essa possibilidade do novo é que traz medo. Essa possibilidade de enfrentar algo desconhecido que traz medo, né? E a gente fica se questionando, como será que vai ser o meu cabelo? Será que o meu cabelo vai ser igual ao de fulana? Será que meu cabelo vai ser igual ao de ciclana? É muito massa você ter referências, mas eu quero te levar a conduzir você num caminho de você conhecer o seu cabelo natural. Você ter referência sim, mas você não querer ser igual a uma menina, você não querer ser igual a outra, você entender o quanto o seu cabelo é bonito do jeito que ele é. E quando você entende, quando você aprende a gostar dele, é muito mais fácil de você ter um cacho perfeito sim, né? A perfeição, ela vem da onde? O que constrói essa ideia de perfeição? São ideias que você teve, são situações que você viveu ao longo da sua vida que te levam a ter uma ideia do que é ser perfeito, né? E a perfeição, ela não é uma regra, ela é aquilo que te agrada.
Se o que te agrada é ter um cabelo super definido, com um fio no lugar, você vai conseguir fazer isso. Se o que te agrada é ter um cabelo com mais volume, você não tá nem aí pra frizz, que é o meu caso, a gente vai ser feliz com isso. Mas o que eu quero que você se desprenda é dessa necessidade de você se comparar a alguém, né? Hoje nós temos muitas informações, graças a Deus, a gente tem muitas referências, nós já nos reconhecemos em novelas, nós já nos reconhecemos em jornais, nós já nos reconhecemos em lojas, né? Hoje todos os lugares praticamente que a gente vai, tem uma crespa, tem uma afro, tem uma cacheada, a gente consegue se ver, mas eu preciso te lembrar uma coisa. A propaganda, ela tem o conceito da propaganda é passar a ideia de perfeição, é passar a ideia de que aquilo ali é perfeito. Então às vezes você tá vendo um cabelo extremamente produzido e você não sabe o que tem por trás daquela história. Às vezes é um cabelo que foi construído, é um cabelo que foi passado, uma foto que foi passada pelo Photoshop, não é a realidade do dia a dia, de como realmente é aquele cabelo. E aí você olha para aquele e fala, poxa, meu cabelo não fica assim, poxa, meu cabelo não é legal, meu cabelo não fica bom dessa forma. Então a gente precisa desconstruir algumas coisas dentro da gente nesse projeto, nesse processo de transição, nesse projeto rumo ao nosso cabelo natural, ou quem sabe você que já tem o seu cabelo natural, o seu cabelo cacheado, mas você ainda tem esse conceito de cacho perfeito, de cabelo perfeito. O perfeito é o que está em você, o perfeito é aquele que você carrega, né? Eu lembro que quando eu concluí a minha transição, quando eu terminei, né, cortei todo o cabelo, tava usando o Mega Hair, eu já contei essa história pra vocês aqui na frente, eu tinha muito medo de mexer no meu cabelo, porque tudo era muito novo pra mim, apesar de que eu já tinha usado cabelo cacheado na minha adolescência, eu fui alisar meu cabelo, eu já tinha 25 anos, mas assim, naquela época, né, antigamente não tinha meios não tinha mídia para comparar, né? Então eu não tinha os canais que a gente tem hoje. Hoje você abre Google, você abre YouTube, você abre Instagram e você vê as meninas com cabelos maravilhosos, né? E você fica comparando, poxa, cada dia um cabelo mais bonito que o outro, cada dia usando um produto diferente, o cabelo tá de uma forma diferente. Isso é muito legal, mas a gente precisa tomar cuidado para não sair da ditadura do liso, onde eu tinha que alisar o meu cabelo sempre em tal data, fazer o tratamento sempre no tal dia, fazer a escova sempre tal dia, tal horário, porque eu tinha atividades depois. Era algo que te prendia, não era saudável. E a gente não pode entrar na ditadura do cacho perfeito. A ideia, assim, de profissionais, de empresas, de marcas, como é a minha forma de pensar como profissional, como ser humano, a forma que a Heavy Cachos como empresa tem de se posicionar perante o mercado, é a aceitação, te levar a conhecer o seu cabelo como ele é, aprender a cuidar dele como ele é, reconhecer o seu tipo de cacho, saber qual produto que funciona para o seu cabelo e você ser feliz com ele como ele é. Então esse é um processo um pouquinho longo, é um processo um pouquinho demorado e você precisa ser gentil com você não pode se comparar com a sua colega, com a sua vizinha, com alguém que você tem como referência nas redes sociais, que teve uma aceitação muito mais fácil. Cada menina tem um tempo, né? E você precisa respeitar o seu tempo, você precisa ser gentil com você. E eu volto a dizer que isso vem da nossa infância, isso vem do que nós vivemos na nossa infância. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai era garçom, meu pai trabalhava à noite. E nós somos em 3, né? Eu e mais 2 irmãos. Então, durante o dia, meu pai dormia, a gente não podia fazer barulho nenhum. Então a gente andava na ponta do pé, assim, dentro de casa. E como é que você coloca 3 crianças com idade, faixa etária diferente de 1 ano, de uma para outra, criança que quer brincar, criança que é ativa, você que convive com criança, você sabe como faz ela ficar em silêncio dentro de casa, né? Então nem no quintal a gente podia brincar, porque ia fazer barulho, minha mãe não deixava, meu pai não deixava a gente ir para casa dos amiguinhos, né? A gente tinha alguns amiguinhos que moravam perto, mas ela não deixava a gente ficar sozinho lá. Então a minha infância foi muito reprimida, assim, sabe? Você não pode falar alto, você não pode rir, você não pode isso, você não pode aquilo. E eu cheguei na minha adolescência, na minha juventude dessa forma. E hoje eu entendo, na época eu não entendia. A minha adolescência e a minha juventude foram fases muito difíceis para mim, porque tinha essa questão de ser reprimida,
sabe? Então o fato de eu ter que ficar quietinha, o fato de eu não poder falar alto, o fato de eu não poder dar risada, o fato de eu não poder andar, o fato de eu não poder fazer barulho, reprimiu outras esferas da minha vida. Então eu tinha vergonha de fazer apresentação na escola, eu tinha vergonha de falar perante as pessoas, eu tinha vergonha de pedir ajuda para as pessoas, eu tinha vergonha de me comunicar. Nunca na vida, que na minha adolescência, na minha infância, passou na minha cabeça, eu nunca imaginei o cenário que eu estou vivendo hoje, de estar aqui falando com vocês, de estar me comunicando com pessoas através de videoconferências, através de lives, e são assuntos ao vivo, não é nada que é gravado, que a gente corta e depois edita, não. As coisas vão fluindo, lógico, a gente tem um roteiro de conversa, mas eu nunca imaginei isso pelo meu histórico de infância. Então, quando eu entrei na transição, isso ficou muito claro para mim. Que eu tinha muitas coisas dentro de mim que precisavam ser curadas, tinha muitas coisas dentro de mim que precisavam ser tratadas, porque eu tinha uma necessidade de agradar as pessoas, eu tinha uma necessidade de ser aceito, porque muitas coisas dentro de mim foram reprimidas. Então eu entendia que se eu falasse alto, as pessoas não iam me aceitar. E aí você entra num ciclo muito louco que você perde a sua identidade, porque você quer fazer as coisas para ser aceita. E aí quando você tá no meio da transição, quando você conclui do meio para o fim da sua transição, acontece uma revolução na sua mente, porque você descobre que certos estilos de roupa você não usava porque você gostava, mas era referente ao público que você vivia, a sua forma de se comportar, de frequentar lugares, de falar, de se apresentar, não é quem você é de verdade, foi algo que fizeram você ser para você ser aceito. E isso vai para toda a esfera, vai para o seu cabelo, vai para a cor da sua maquiagem, vai para os lugares que você frequenta, vai para situações até mais extremas dentro de relacionamentos, independente do tipo de relacionamento, seja relacionamento afetivo, de família, amizade, profissional. Você acaba tolerando algumas coisas que te fazem mal pelo simples fato de você ser aceita. Então a transição, ela quebra muitos paradigmas, muitos padrões, e é isso que mais assusta, né? Não é só a questão estética de você ver um cabelo diferente, mas é o fato de você estar sendo, teus pensamentos, teus convicções estarem sendo desconstruídas. Então o cabelo perfeito, o cabelo ideal, o cacho perfeito é aquele que você carrega, aquele que está na sua cabeça, ele é a sua essência, você vai conhecer ele, você vai aprender a cuidar dele, você vai entender o que funciona para ele, né? Eu não quero que vocês entrem num padrão, que vocês saiam de um padrão para entrar em outro, que vocês saiam de uma ditadura para entrar em outra, até porque dentro do cabelo natural a gente entende que nem todos os cabelos fazem cachos, nem todos os cabelos têm a mesma curvatura. É possível sim eu tratar de cada cabelo de uma forma específica, é possível sim eu ter resultados bons para cada tipo de cacho, para cada família, para cada necessidade, mas o meu cacho não é igual ao seu, que não é igual da sua vizinha, que não é igual da sua irmã, que não é igual da sua prima, que não é igual da sua colega de trabalho. Então essa é a diferença que nos torna únicas, né? E se você for parar para analisar comigo, você até gosta de ter algumas referências, você gosta de se sentir aceita, de se sentir pertencentes a grupos, né? Como é que fala? A tribos, né? A psicologia explica isso também, a necessidade que o ser humano tem de se sentir pertencente a uma determinada tribo. Mas eu duvido você ficar feliz, você ir para uma festa, você ir para o casamento da sua melhor amiga, você chegar lá e você ter uma menina com o mesmo vestido que você, com a mesma bolsa que você, com os mesmos acessórios que você, com um penteado parecido com o seu. A gente não gosta de ser igual a ninguém, então assim, é muito louco isso na nossa cabeça, porque ao mesmo tempo que a gente busca uma perfeição, a gente quer ser única, né? E na verdade a sua essência está gritando para você que você é única, a sua essência está dizendo para você que não existe ninguém igual a você. Se nós pegarmos aqui, a gente tem uma grande parte de meninas aqui. Se a gente pegar uma receita de bolo e colocar para todas fazerem, não vai ficar igual,
cada uma vai fazer de um jeito diferente. A receita é a mesma, mas cada uma vai fazer de um jeito diferente. Então, isso que eu quero te dizer. Nós vivemos na busca do cacho perfeito, mas o cacho perfeito é aquele que nós carregamos. É o que faz a nossa beleza ser única. E quando você conhece seu cabelo, você aprende a gostar dele, você consegue viver feliz com ele. Então, se desprenda desse padrão, dessa neura, dessa necessidade de ter um cacho perfeito, um cabelo todo definidinho. É possível, é. Mas e se o que predomina na sua cabeça é uma família que não tem o cabelo espiralado? Você não vai se sentir bonita por conta disso. Isso vai interferir nas suas qualidades positivas, né? Falando tecnicamente com vocês agora, eu falei isso desde o nosso primeiro encontro. O cabelo, ele não é algo essencial para o nosso organismo, tá? Para o seu corpo, para o seu organismo. O seu corpo, o seu organismo trabalha com um único propósito: proteger seus órgãos vitais para que as funções do seu organismo estejam em equilíbrio. Qualquer desequilíbrio que você tenha, ele vai tirar os nutrientes de áreas que não são necessárias. E a primeira delas é o cabelo. Então, se você tem um descompasso de tireoide, que é muito comum em mulher, né? O organismo vai tirar todos os nutrientes, toda a energia que estava indo para manter o cabelo saudável e vai direcionar para manter o equilíbrio da tireoide, porque ele está vendo que ela está lenta, ele está vendo que ela não está produzindo bem, ele precisa manter um equilíbrio nela, né? E esse conceito que nós temos, esse conceito estético que nós temos de que o cabelo define quem nós somos, isso é algo que precisa ser desconstruído. E a gente tem lutado muito com isso todos os dias, né? A gente luta muito com isso no salão todos os dias, com acompanhamento virtual, com as meninas. Porque você é mais do que um cabelo. O seu cabelo não te define, é você que define ele. Você define se você vai usar ele cacheado, se você vai usar ele escovado, se você vai usar ele preso, se você vai usar ele solto. Você define se você vai deixar crescer, se você vai usar curto. Você define se você vai colorir, se você vai usar natural. Você que escolhe como que você vai usar o seu cabelo. Você que define como é que vai ser ele. Não é ele que te define. O seu cabelo não define a sua personalidade, né? Então, quando a gente tem algumas situações extremas, por exemplo, a menina teve algum problema de saúde e teve que acabou perdendo todo o cabelo por conta de um tratamento que teve que fazer. Isso não anula quem ela é. Isso não anula os valores que ela tem, os princípios que ela tem. Então vamos mudar a nossa visão sobre nós mesmas, vamos ter um olhar mais gentil sobre nós mesmas, né? A sociedade, ela é cruel, sim, ela é, porque ela vive tentando colocar a gente dentro de padrões, e nós temos nos fortalecido como mulheres, cada uma dentro da sua história, cada uma dentro da sua região, cada uma dentro do seu município, mas todas com mesma visão, todas com o mesmo objetivo: crescermos nos amando, né? Mudando esse padrão que foi imposto pra gente desde a infância, né? Essa necessidade de você estar perfeito o tempo todo, essa necessidade que você tem de ter o cabelo perfeito o tempo todo. A gente não tem um controle de todas as coisas. E o nosso cabelo, ele é bonito como ele é. Ele é bonito assim, ele foi feito assim, ele nasceu para ser usado assim. E quando você entende isso, quando você conhece seu cabelo, quando você aprende a cuidar dele, sua vida, sua relação com ele, com o mundo fica muito mais fácil. Você para de exigir a aceitação em todas as áreas. Você entende que cada pessoa, cada situação, ela tem um limite, né? E você precisa respeitar esse limite, e isso é muito importante para você, para sua saúde mental, para a forma como você se relaciona com o mundo. Tem algumas meninas que perguntam muito, isso acontece, né? Por que o meu cabelo mudou? O meu cabelo, quando eu cortei, ele tinha uma forma e ele cresceu, ele mudou. Eu gostava mais da forma que ele tinha quando ele era curto. Então, os cabelos mais curtos, até a linha do ombro, eles se comportam de uma forma, né? Eles têm um tipo de curvatura. Conforme o cabelo cresce, conforme o cabelo vai crescendo, o cacho vai pesando um pouco mais. E os cabelos que passam da linha do ombro, eles acabam tendo um cacho um pouco mais aberto. Então, isso é um processo natural, faz parte do cabelo, a questão da gravidade também, né? Que tem o propósito, o projeto de puxar as coisas para o centro da Terra. E o nosso cabelo, ao longo da vida, ele se comporta de forma diferente.
Então, o cabelo da sua infância, da sua adolescência, ele não é o mesmo, é parecido, mas não é o mesmo. E ele muda muito ao longo da nossa vida, e isso é extremamente normal. E aí a gente precisa tomar cuidado com um outro ponto, que é a busca do produto perfeito. Qual é o produto perfeito para o meu cabelo? Qual é o produto que vai deixar o meu cacho perfeito? Qual é o produto que vai deixar o meu cabelo lindo? Né? Eu recebo muitos directs de meninas perguntando quais produtos eu uso, porque gostam do meu cabelo, acham bonito o meu cabelo e querem usar o produto que eu uso no cabelo. Mas assim como não tem como, a gente não consegue passar, um médico não consegue passar uma receita, né, de medicamentos, sem fazer exame, sem fazer uma consulta, sem fazer uma avaliação, a gente não consegue orientar, usa o produto X porque é ele que vai resolver o seu problema, não. É todo um conjunto, e o principal ponto desse conjunto é saber qual é o seu tipo de cacho. Então, quando você conhece o seu tipo de cacho, quando você descobre qual é o seu tipo de cabelo, qual é a família que predomina em você, ou você que está em transição, qual é o momento da transição que você está, né? Qual é a etapa da jornada da transição que você está, para você conseguir ver se você já consegue ver a curvatura do seu cabelo, se você ainda está longe de ver realmente como ele é. Quando você entende isso e você entende os tipos de produtos que existem no mercado hoje, fica muito mais fácil de você casar essas ferramentas, o seu tipo de cacho mais o produto, para que você tenha um resultado que te agrade, tá? O cacho perfeito, ele nasce de duas situações. Primeira, o seu tipo de cacho, né? A necessidade do seu cabelo, como o seu fio é, se o seu fio é fino, se o seu fio é grosso, se a família que predomina em você é a família de ondulado, se é a família de cacheado, se é a família de crespo, quantidade de cabelo que você tem. Então, esses três fatores dentro do seu tipo de fio, mais o seu gosto pessoal. Então, dentro desses dois fatores, a gente consegue ter uma orientação específica de qual produto usar e qual é a forma que vai ser usado. Então, assim, para que o meu cacho fique perfeito, para que o meu cacho fique bacana, eu preciso conhecer o meu cabelo, saber qual é o tipo de cacho que eu tenho, saber qual produto que funciona para ele, e entender sobre a aplicação. Às vezes você pode ter o melhor produto do mundo disponível, mas você não saber usar ele, você não usar ele da forma correta. Não adianta você ter um carro que anda a muitos quilômetros por hora, que vai conseguir te levar de um lugar para outro, se você não sabe dirigir. Não vai adiantar nada, né? Você ter essa ferramenta à sua disposição se você não sabe usar. Então, a necessidade que a gente tem de conhecer o nosso cabelo, né? Eu bato muito nessa tecla para vocês, porque eu não quero que vocês sejam reféns de produto, eu não quero que vocês sejam reféns de marca, eu não quero que vocês sejam reféns de ficar comprando produto X, Y e Z. Eu estou usando o produto X, eu não gostei, vou usar o produto Y, eu não gostei. Eu vou comprar o produto W agora para ver se dá certo, porque eu vi que alguém usou e tal. Mas primeiro, antes de tudo, pare para conhecer o seu cabelo, né? Você convive com ele nasceu na sua cabeça. É um momento de você conhecer ele, de você desenvolver um relacionamento com ele. Eu falo sempre para as clientes, né? As clientes que eu tenho mais intimidade, assim, eu sempre falo para elas, né? Você já deu chance para tanta gente ruim na sua vida, dê uma chance para o seu cabelo, mulher. Se permita conhecer o seu cabelo. O máximo que pode acontecer é você não se sentir confortável, você se sentir melhor com o cabelo liso, e você sabe o caminho de volta. Você não vai estar perdendo tempo, seu cabelo não corre o risco de estragar. Tem meninas que passaram por químicas, tiveram corte químico, né? Tiveram que passar por uma transição meio que forçada, porque não queria, não estava preparada naquele momento, porque o cabelo teve corte químico, quebrou, ficou pequenininho, aí teve que esperar crescer de volta para voltar a alisar. Então, se permita conhecer o seu cabelo, se permita aprender a cuidar dele. Quando você conhece ele, quando você aprende a cuidar dele, quando você aprende qual é o tipo de cacho que você tem, você vai conseguir escolher os produtos certos. Você vai saber a diferença. A gente falou ontem sobre isso, né? Sobre os produtos que a gente tem disponíveis para finalização, né? Sobre leave-in, creme de pentear,
ativador de cachos, a diferença entre gel, entre gelatina, você já sabe agora qual é a diferença entre esses 5 tipos de finalizadores. Você já sabe qual é a proposta de cada uma deles. E baseado nisso, você vai conseguir escolher o produto para o seu cabelo que vai deixar o seu cacho perfeito como ele é. E ele é único, ele é seu, ele é exclusivo seu. Você não vai sair por aí e encontrar uma menina com cabelo igual ao seu. A gente tem referências próximas, né? As meninas que têm mistura de família 2 e 3, a gente consegue identificar que os cabelos são parecidos, mas eles não são iguais, né? Nem os dedos das suas mãos são iguais, né? Eles são únicos, cada um é exclusivo, e o seu cabelo é a sua essência, ele é quem você é, ele faz parte de você, e ele não vai de encontro a quem pensa diferente do que você, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de conviver com pessoas que não conseguem entender o momento da transição, que não conseguem entender, né, a proposta, a escolha que nós fizemos de entrar em transição. Eu sofri muito isso, né, quando eu concluí minha transição, como eu estava falando para vocês agora há pouco, e eu lembro de um dia que eu tinha muito medo de mexer no meu cabelo, né? Então eu finalizava ele com um creme de pentear, usava um gelzinho, porque ele estava ainda em algumas partes em transição, e para ele ficar mais domadinho, porque como eu vim do alisamento, eu tinha essa ideia do cabelo domado, né? O cabelo todo no lugar. E aí o que acontecia? Eu deixava ele secar natural e não mexia nele, eu não balançava nem a cabeça para o cabelo não sair do lugar. E eu lembro que eu fui para um evento e eu sempre ficava muito encantada com as meninas que usavam os cabelos com muito volumes, porque as meninas que me acompanharam, eu tenho um grupo de amigas que me incentivou na transição, quando eu decidi entrar em transição. Tenho 5 meninas que estavam próximas a mim, que me incentivaram, cada uma contou a história delas, e elas são, assim, tem um lugar muito especial no meu coração, porque elas fazem parte de uma fase muito importante da minha vida. E por eu ter tido esse apoio, eu me coloco à disposição de vocês, mesmo que de forma virtual, mesmo que eu estando aqui, vocês estando do outro lado do oceano, né? Isso pra mim foi muito importante, e eu sei o quanto é importante você ter alguém que já trilhou o mesmo caminho com você e vai te dizer, vamos, que eu tô junto com você, a gente vai conseguir. E eu ouvi isso delas, né? Elas me acompanharam na transição. E aí eu usava o cabelo assim, molhadinho, do gel, né, que o gel tem essa característica de deixar o cabelo molhadinho, e eu não me sentia segura para tirar esse efeito durinho do gel, então eu passava o dia todo com o cabelo assim, no outro dia eu lavava de novo, passava o dia todo com o cabelo assim, era assim. Eu não usava o cabelo como eu uso agora, seco, com movimento. E eu lembro que eu fui para um evento, eu fui para um curso eu tenho até uma foto no meu Instagram que eu falo sobre isso. Eu fui para um curso de penteado de um profissional que eu sou apaixonada aqui em Salvador, e quando eu cheguei lá, eu encontrei com muitas pessoas que há muito tempo não me viam, né? Muitos colegas de profissão que há muito tempo não me viam. Então muita gente não sabia que eu estava em transição. Algumas pessoas sabiam que eu estava em transição, outras não sabiam. E assim, foram 2 dias desse curso, foram os 2 dias mais difíceis daquela fase da minha vida, porque eu ouvi muita piadinha. Eu vi as pessoas dando risada de mim, assim, na minha cara. Eu vi as pessoas falando mal do meu cabelo, da forma como ele estava. Eu vi as pessoas rindo, dizendo que eu tinha feito uma besteira, onde que eu estava com a cabeça. Tudo que vocês podem imaginar de palavras negativas, eu ouvi nesses dias, né? E foram 2 dias, assim, que marcaram muito a minha vida, porque eu entendi naquele momento que ou eu seria forte o suficiente para chegar até o fim, ou eu ia permitir que eles me afundassem porque eles queriam me afundar. Porque eu sabia que eu podia ir além, eu sabia que eu podia superar aquela fase, eu sabia que era uma fase de pós-transição e que quando terminasse aquilo ali, meu cabelo ia estar se comportando de uma forma melhor, né? E aí eu lembro que teve um intervalo, eu fui no banheiro e fiquei me olhando no espelho assim, e eu queria bagunçar meu cabelo para que saísse aquele efeito de cabelo molhado, porque eles começaram a fazer piadinha com o meu cabelo porque ele estava molhado, né? Mas eu não sabia o que fazer. Aí eu voltei e respirei fundo e pensei, o que me fez chegar até aqui? Eu tô aqui porque eu vim para esse curso, eu tô aqui porque eu preciso absorver essa informação. Eles não vão me impedir, eles não vão me parar. Eu tô há 2 anos esperando por esse curso. Eu tô há 2 anos, né, investindo para fazer esse curso, e eles não vão atrapalhar isso nesse momento.
Então eu fechei, eu bloqueei essa janela para eles e continuei. É lógico que isso teve uma repercussão negativa em mim depois, mas eu comecei a entender que eu nunca, você nunca, nós nunca vamos conseguir agradar todas as pessoas. Cada pessoa é um mundo, né? Então, assim, tem pessoas que são incontornáveis na sua vida, que são pessoas próximas a você, que é a sua família. Não tem como você dizer, não quero mais fazer parte dessa família, né? Você não escolheu ela, você pertence a ela. Então, elas, muitas vezes, as pessoas muito próximas da gente, elas se sentem no direito de falar aquilo que elas pensam, aquilo que elas querem, né? Porque elas fazem parte da sua família e elas se acham no direito sem medir as palavras. Então é importante você se posicionar, você dizer para eles o quanto é importante esse momento que você está passando. Se você está em transição agora e seu cabelo não está tão definido, seu cabelo não está tão apresentável, é uma fase, vai passar. Se você já tem o seu cabelo natural e você acha que o seu cacho não tá tão bonito, não está tão bacana, agora você tem ferramentas para melhorar isso. Mas o que precisa mudar primeiramente dentro de você é a sua visão, é a forma como você se vê, a forma gentil e carinhosa que você olha para você sem comparação. Né? Você ter referência sim, mas não você se comparar, né? Eu quero ser igual fulana, meu cabelo não é legal, meu cabelo não é bonito e igual fulana. E aí você consegue entender qual é o produto que vai funcionar, como que você vai fazer, se você vai deixar secar natural, se você vai secar com um secador, ou qual é o resultado que você quer para aquele dia. Né? Tem algumas meninas que questionam também a gente assim, meu cabelo não fica, meu cacho não é bonito, ele não fica legal, ele só fica legal no dia que eu lavo. No dia que eu lavo, meu cabelo fica bonito, mas depois eu perco a forma. Isso depende muito do produto que você está usando e da forma como você está aplicando esse produto no cabelo. Então a gente vai voltar para a nossa aula que a gente teve sobre o gráfico dos cachos, né? Sobre as famílias. Se você tem cachos muito abertos e você usa cremes muito hidratantes, muito pesados, você não vai conseguir ter definição. O cabelo tem uma tendência de pesar mais. Se você tem cachos mais abertos, o ideal sempre é você usar produtos um pouco mais leves, ativadores de cacho, gelatina, géis são produtos que têm um pouco de fixação que vai segurar a forma do seu cabelo. Já se você faz parte da família de 3C a 4C, que são cachos menores, cabelos afros e blacks, são cabelos que precisam muito de mais hidratação, então são cabelos que vão responder melhor com cremes mais grossos, né, cremes mais hidratantes, cremes mais pesadinhos, que vão ajudar a segurar a umidade nele, e isso vai melhorar a definição do seu cacho, e a forma como você aplica é muito importante. A maior dica que eu posso deixar para vocês hoje aqui de finalização é finalizar o cabelo bem molhado. É o maior questionamento que as meninas têm, né? Uma das maiores perguntas que a gente recebe: como finalizar o meu cabelo? Qual é a melhor forma de finalizar o meu cabelo? Muito molhado, tá? Quanto mais molhado o seu cabelo estiver, melhor. Quanto menor for o seu cacho, quanto menorzinha for a sua molinha, mais molhado o seu cabelo precisa estar. Tem meninas que tiram toda a água do cabelo, sai do banho, coloca uma toalha, deixa a toalha no cabelo lá, ou seca o cabelo todo e depois vem passar o creme de pentear. Pensa uma coisa comigo: quando você vai tomar banho, quando você entra no chuveiro, quando você molha seu cabelo, você consegue ver realmente a forma dele, né? Quando seu cabelo está molhado. Se você não fez esse exercício, é um exercício que você vai fazer a partir de hoje, tá? Quando você molhar seu cabelo, você vai observar que você consegue ver com a água, você consegue ver realmente a forma dele. Então a água, ela é uma condutora, a água é um agente de condução. Para você ir de um lugar para o outro, você precisa de uma condução. Para você se deslocar de um lugar para o outro, você precisa de um carro, de um ônibus, de um metrô, de um trem, de um avião, de uma bicicleta, ou você vai andando. Você precisa de um agente de condução. Para o creme de pentear agir no seu cabelo dentro da proposta dele, ele precisa da água. A água é o agente de condução. Então, quanto mais molhado o seu cabelo tiver, melhor ele vai responder na finalização, independente do creme que você vai usar. E depois que você aplicou o creme de pentear no cabelo bem molhado, você vai tirar o excesso da água. Você não vai sair por aí com o cabelo pingando água. Você não vai sair por aí com o cabelo cheio de creme. Você vai tirar o excesso. E para você tirar o excesso dessa água, você vai usar uma toalha lisa. Não usa aquela toalha felpuda do banho. Pode ser uma camiseta de malha, pode ser uma fralda de criança,
pode ser um paninho perfex, daqueles que a gente tem de limpar a cozinha, de tirar o pó das coisas. Esses tecidos que são lisos, são absorventes, mas são lisos, eles são ótimos para o nosso cabelo, porque ele tira a umidade e não faz frizz, não separa o cacho. Então você que é da família 2 até o 3A, você vai estimular o cabelo de baixo para cima, para tirar o excesso da água com a toalhinha. Você que vai da família 3B a 4C, você faz nesse sentido aqui, ó, numa linha vertical. Porque se você faz assim, um cacho menor ele encolhe, e aí ele não fica tão bonito, pode ficar um pouco sem forma, pode ficar um pouco amassado. Então são pequenos detalhes no seu dia a dia, na forma como você se relaciona com o seu cabelo, que mudam totalmente a estética dele, né? Ao longo desse tempo que a gente tem trabalhando com cabelos naturais, a gente percebe que muitas vezes a forma como a menina cuida do cabelo não é realmente o que o cabelo precisa, e ele não vai responder, né? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ter uma planta em casa. Esse ano eu dei uma de boa dona de casa e resolvi ter umas plantas aqui. Só que o que acontece? Eu tive cactos e tive... Como é o nome daquela planta que segura a água dentro? Que tem a folha gordinha assim? Não lembro agora. Mas enfim, eu tive essas duas. E o que aconteceu? Eu matei elas afogadas, porque eu coloquei água demais, eu não medi a quantidade, eu me perdia no tempo, eu não seguia o intervalo certo. Ou seja, eu não cuidei delas da forma como elas precisavam ser cuidadas. Lógico que elas não iam sobreviver na minha mão, né? E aí eu me estressei e falei, não quero mais cuidar de planta, eu só sirvo para cuidar de gato e de cabelo, vou continuar a minha vida cuidando dos meus gatos e dos cabelos das meninas, que é o que dá certo. Mas o que eu quero te dizer é que se você não segue orientações, se você não segue passo a passo, se você não sabe o que você está fazendo, você está fazendo de forma aleatória, você não vai ter resultado, né? É igual assim, uma receita de bolo. Eu acho que quando vocês Isso! Suculenta, essa mesma. Pois até a suculenta eu matei, mulher. Mas assim, quando você começou a fazer bolo lá na sua adolescência, eu lembro das primeiras vezes que eu resolvi fazer bolo em casa quando era adolescente, era supervisionado pela minha mãe. Então ela dizia, você vai quebrar o ovo desse jeito, você vai colocar a margarina assim, você vai bater assim, agora você vai bater a clara de neve assim, depois você mistura tudo, depois você coloca o fermento, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí sempre dava certo, e eu ficava me achando, porque eu tinha feito bolo, e o bolo tava maravilhoso e tal. Só que quando eu comecei a fazer sozinha, que eu achava que eu já sabia, começou a dar errado, os bolos começaram a solar, o bolo começou a não ficar legal, e eu observei que eu não estava seguindo todos os passos, né? Eu não usava a mesma xícara para medir os ingredientes, e aí colocava açúcar demais, o bolo não ficava legal, colocava trigo de menos, a massa não ficava boa. Então quando a gente não consegue, quando a gente tem dificuldade, se você tem alguma dificuldade de seguir orientações à risca, você precisa mudar isso dentro de você. Porque às vezes é só uma chavezinha que precisa virar na sua mente. E eu preciso te dizer, o seu cabelo é bonito sim, o seu cabelo é lindo sim, do jeito que ele é. Ele só precisa ser compreendido por você. A relação com o nosso cabelo é muito agradável, ela precisa ser muito suave, né? A gente não pode se prender a um padrão que diz a forma como a gente tem que ficar, né? Hoje a gente é livre e isso é muito legal. A gente está vivendo um momento muito, muito bacana. As empresas, as marcas, a sociedade está caminhando para isso, para a questão da valorização da essência de cada pessoa, né? Das escolhas que elas fazem. E isso faz você ser única no universo, que na verdade é tudo que a gente sempre quis. A gente nunca quis ser parecida com alguém. Eu volto a te dizer a história da festa. Se você vai pro casamento da sua amiga e você chega lá, tem uma menina vestida igual você, não venha me dizer que você vai ficar feliz. São raras, são pouquíssimas as mulheres no mundo que vão ficar bem resolvidas com isso. A gente não fica, né? E para que você consiga ter um cacho que tenha definição e que no dia seguinte ele fique legal e que ele tome forma, você precisa seguir esses pontos principais, tá? Conhecer seu cabelo,
saber qual a família de cacho que predomina em você, saber qual é o produto que funciona melhor para você e a forma como você vai aplicar ele, tá? Eu preciso deixar mais uma dica para vocês aqui, que é você não mexer no cabelo enquanto ele está molhado. Se você, assim como eu, não tem o hábito de secar o cabelo com secador, porque não gosta, porque não tem paciência, porque mora numa região quente, ou simplesmente porque você não quer o seu secador a sua vida toda do alisamento, enquanto o seu cabelo está secando, se você ficar mexendo nele, ele vai fazer frizz, tá? Então, se ele tá molhado e você fica lá pegando, abrindo, separando, colocando a mão, ele vai perder a forma e vai fazer frizz e não vai ficar tão legal. Agora, se você deixa ele secar quietinho, né, bonitinho, sem colocar a mão nele, de vez em quando você sacode a cabeça só para ele soltar, para não ficar tão murchinho, ele vai memorizar. Ele vai tomar forma dele. E depois que o seu cabelo estiver seco, aí sim você mexe nele. Aí você aperta, pode ser de baixo para cima, pode ser assim, para tirar o efeito durinho do creme, sacode a cabeça, para que seu cabelo fique mais solto, tá? Então, tudo isso, a questão de você ter um cacho perfeito, é possível sim. O cacho perfeito é o que você tem na sua cabeça, o cacho perfeito é o que nasce em você, o cacho perfeito é o que você carrega. Não se compare, tenha referências, mas não se compare. Busque pessoas que possam te conduzir nesse momento de uma forma suave, de uma forma agradável. Não que queira te colocar para baixo. Blinde a sua mente, blinde as suas emoções, seus sentimentos. Eu sei o quanto é difícil uma transição. Eu sofri muito preconceito na minha transição. Em um outro momento eu conto para vocês a minha história com mais detalhes. Eu conto só alguns pontos que se encaixam dentro do assunto do dia que eu vou falar. Mas eu sofri muito preconceito com amigas, com colegas de trabalho, com pessoas da empresa que eu trabalhava, com pessoas que eram próximas a mim, com pessoas que estavam distantes, mas que eu tinha contato, e é muito difícil você lidar com essa questão de aceitação, porque nós queremos ser aceitas, nós, assim, faz parte do ser humano ser pertencente a uma tribo, mas quando você tem conhecimento, quando você domina esse conhecimento, e você consegue aplicar ele, ninguém te segura no mundo. Isso serve para todas as áreas da sua vida, certo? Eu vou responder algumas perguntas de vocês aqui. Tem alguém que quer entrar ao vivo aqui comigo? Se tiver alguém que quiser entrar ao vivo comigo, hoje eu estou com o celular aqui para controlar o horário, porque a gente se empolga para conversar aqui e a nossa live termina e eu acabo não me despedindo de vocês direito. Então, Jovene, vou te aceitar aqui, tá? Para quem está perguntando sobre avaliação online, 71999731550, tá? As mensagens são respondidas por ordem de chegada, estão afeitos os agendamentos e às vezes eu consigo atender algumas pessoas, tá? Hoje mesmo, ontem eu consegui fazer algumas avaliações, mas tem uma equipe de profissionais para estar atendendo vocês. Cadê você, mulher, que mandou a solicitação? Jovene? Mãe, quem tá falando com nós, mãe? Hein? Tá, mãe? Será que foi o filho dela? Mas quem tá falando com nós? Não. Jovene? Oi. Não é pra ti, galera. Você é Jovene? Diz não. Não. É? Quem é a Jovene que mandou a solicitação para entrar ao vivo aqui? Fala o teu teminha. É meu... Não é contigo que eu tô falando aqui. Desistiu, foi? Sim. Não é contigo. Uhum. Eu vou desconectar aqui para responder as perguntas, tá? Vamos ver aqui algumas perguntinhas para responder. Meu cabelo é super opaco. Rosa, seu cabelo parece ser colorido pela foto que eu tô vendo aqui, né? Apesar de estar distante. Olha só, cabelos descoloridos, eles têm cabelo que tem uma cor, eles têm um pouquinho mais de ressecamento, tá? Então, a orientação que eu posso te dar hoje, finaliza ele mais molhado e não deixa excesso de produto nele. Quando a gente coloca muito produto no cabelo, o cabelo tem uma tendência de ficar opaco, tá? Pode ser excesso de produto, mas também pode ser falta de água no seu organismo. Se você estiver tomando pouca água, é melhor você aumentar o número de água que você está ingerindo, que você vai ter um melhor resultado,
certo? Queda de cabelo, Rosa, é melhor você procurar um dermatologista, tá? A queda, ela foge dos nossos conhecimentos como cabeleireiro, é melhor você procurar um profissional que faça exames mais precisos em você. Michele e Isabel, estou precisando aprender tudo isso. Seja bem-vinda, é aqui que você vai aprender. Ju, eu adoro meus cachos, só preciso saber tratá-los. Que bom, menina, que você gosta do seu cabelo. Agora coloca. Você assistiu as outras lives? Coloque em prática as informações que você teve aqui, tá? Que aí você vai ter resultados fantásticos. Michele, Amanda, essa live estava precisando. Que bom, Michele, que estava precisando. Já estou quase desistindo, muitos anos com cabelo liso, vivo brigando com o meu cabelo. Fernanda, tenha paciência, viu? Tenha paciência com você, tenha paciência com a transição. Só você pode decidir o momento certo que você vai cortar o seu cabelo. Isso você vai sentir o momento quando esse momento chegar. E não desista da transição. Nós estamos aqui para te ajudar. O nosso objetivo é te ajudar. E quando você sentir alguma dificuldade, lembra de todas as outras situações da vida que você já superou, todas as outras situações que naquele momento para você eram difíceis, não tinha solução e você conseguiu superar. A transição é só mais uma fase da sua vida, ela não é seu destino final, ela é seu caminho, né? E durante esse caminho a gente tem algumas dificuldades, sim, mas mantenha-se firme no seu objetivo. Lembra, o propósito é maior que o processo. O propósito de alcançar o seu cabelo natural, ele é infinitamente maior do que esse processo de transição que você está vivendo. Se eu superei, você também vai superar, né? Estou amando essas dicas. Fátima, que bom, bom saber que elas estão te ajudando. Michele, é muito difícil mexer nele muito molhado. Pelo contrário, é mais fácil, tá? Só que você tem que dividir em mechas mais finas para você fazer a finalização. Senão, você não consegue. Se você pegar a mecha grossa, você se perde. Ravi, o homem também pode fazer essa avaliação? Pode sim, nós atendemos todos os públicos, não tem problema não, é só você fazer seu agendamento lá, tá? Vocês também, produtos para transição capilar. Nós temos alguns produtos da linha que podem ser usados durante a transição. Não são todos, mas nós temos alguns produtos da marca da Heavy Cachos que podem ser usados. Eu não sei se vocês sabem, quem acompanha a Heavy Cachos há algum tempo já sabe, a gente ainda não falou sobre isso aqui, mas a Heavy Cachos desenvolveu uma linha de produtos. Na verdade, eu não me lembro se eu falei. A Heavy Cachos desenvolveu uma linha de produtos depois de 2 anos de pesquisas e estudos. Foram 2 anos de produção. Eu sei que eu participei de uma parte do projeto, né? E foi muito legal. Eu sou muito feliz de fazer parte dessa história. Eu participei de uma parte do projeto do desenvolvimento desses produtos. Então, a Heavy Cachos tem uma linha de produtos para cabelos cacheados e uma linha para cabelos crespos. E tem uma parte desses produtos que você pode usar, você que está em transição. Estão em transição há um ano, não vejo a hora de ter meus cachos de volta. Mulher, 1 ano já dá para cortar, não está preparada ainda não, é? Para cortar 1 ano já dá para passar a tesoura aí. O fator encolhimento é forte, o que fazer? Olha, o controle sobre o fator encolhimento a gente tem na finalização, tá? Então é aquela história, você conhecer seu cabelo, saber seu tipo de cacho, produto que funciona e a forma como você vai executar. Quem tem cacho pequenininho, que tem uma facilidade de encolher, quando for finalizar ele, esse movimento faz de uma forma mais suave, mais sutil. Se você colocar muita atenção, ele vai encolher. E se você fazer esse movimento de baixo para cima, estimulando ele, ele também encolhe. Tá? Depois que ele seca, você dá uma esticadinha nele assim, ó. Que aí diminui, fica mais fácil para você conviver com o fator encolhimento. Meu cabelo após o Big Shop tem um fator encolhimento muito grande. Menina, fator encolhimento é um assunto que faz parte do universo das meninas crespas, né, cacheadas, porque o cabelo cresce sim, só que ele não cresce na velocidade que você quer. Né? Às vezes você vem de um cabelo longo e você sente essa necessidade. Mas é paciência. O que vai te ajudar para o seu cabelo crescer é a sua alimentação e seus hormônios estarem em ordem, tá? Então, vegetais verdes escuros, carne vermelha, cenoura, beterraba, ovos, muita água. E você saber como é que está a sua taxa de ferro, ferritina, vitamina D, vitamina E e as questões hormonais. Se você tem algum tratamento que você precisa usar o hormônio, trocou de anticoncepcional, tudo isso influencia no cabelo. Alteração de tireoide,
tudo isso faz com que o cabelo dê uma estacionadinha, inclusive no crescimento, tá? Thaís, fiz avaliação online semana passada com a Revi Castro, gostei muito. Ah, você fez com Raí, né? Obrigada, Thaís, que bom que você gostou. Deixa eu ver mais alguma perguntinha. Salão no Rio de Janeiro, olhe, eu vou contar um segredo para vocês que estão aqui. A Revi Castro está... a gente recebe muitas solicitações, né? De nós irmos para outros lugares, para outros estados, para as outras cidades, inclusive para outros países, né? A gente recebeu contato da Espanha, dos Estados Unidos, do Japão, e nós estamos estudando uma forma. Então, em breve, muito breve, vocês terão novidades. Nós conseguiremos chegar em todos os lugares aonde vocês estão, nós estaremos mais próximas de vocês, viu? É o projeto Revi Cachos em Casa. Vamos ver aqui, as pessoas têm pensamento ridículo, a mulher só é bonita se estiver com cabelo liso. Então, mulher, isso é faz parte da história, né? Da formação da beleza, né? O padrão europeu que foi apresentado a nós desde a época da colonização, né? Que o bonito era o cabelo liso. Gente, o Instagram está falando que nossa live está acabando. Eu vou me despedir de vocês logo. Muito obrigada pela presença, pela companhia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Amanhã a gente está de volta com uma novidade, tá? Especial. Então, que vocês tenham um ótimo sábado, que vocês tenham um excelente domingo. Beijo, obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã aqui novamente. Tchau.